Olá pessoal, eu sou o Eric Newman, professor de filosofia e está começando mais um podcast do canal Humanizando. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Alice é um livro fantástico, escrito no século XIX por Charles Dodgson, mas ele adotou o pseudônimo de Lewis Carroll. Ele tem a ideia de escrever Alice quando ele está navegando pelas águas do rio Tâmisa com 3 filhas de um colega seu. E aí ele decide contar uma história com a ideia de distrair aquelas crianças. E aí nasceu o enredo base do que a gente conhece como Alice no País das Maravilhas. Ele cria basicamente um estilo próprio, um estilo fantasioso que quebra a lógica, que ficou bem caracterizado em suas obras e virou uma marca pessoal do Lewis Carroll. E aqui a ideia é que a gente não seja exaustivo, mas seja pontual. A gente vá pensando, fazendo alguns recortes na obra, poucas, mas com uma certa profundidade, para a gente extrair principalmente lições para o nosso projeto de vida. Tema recorrente nas nossas aulas, nas aulas de todos os professores da Escola Cidadã. Então esse podcast é para você que vai ter a oportunidade de fazer uma reflexão, ou pelo menos possibilidades de leituras da obra do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. O início do livro já traz uma lição muito interessante para nós. Alice está no jardim com a sua irmã e elas estão lendo um livro que não tem figuras nem tem diálogo. E aí já surge a primeira grande indagação. Para que serve um livro sem figuras e sem diálogos? A gente já sabe que não se trata, claro, de um romance, mas de um livro técnico, conceitual. A irmã de Alice está presa, fixa àquela leitura, interessada demais naquele livro teórico. Alice não vê graça nenhuma nisso e ela fica procurando outras coisas para passar o tempo, porque ela não quer ficar presa àquele livro que não tem diálogos nem figuras. E é justamente nesse momento que ela vê um coelho branco passar, atípico, e ela, movida pela curiosidade, ela vê o coelho andando como se fosse um ser humano, sempre com pressa, dizendo: estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. E aí ela diz no livro, se indaga: eu nunca vi um coelho fazer isso. E aí o coelho entra na sua toca e Alice decide ir também por aquele caminho. Alice não faz o mínimo questionamento, ela simplesmente decide ir e ela vai atrás do coelho. De fato entra na toca do coelho. A primeira lição interessante e que me chama muita atenção em Alice no País das Maravilhas é a forma como Alice se interessa de fato pela vida e não pela teoria. A gente tem que lembrar que o Charles Dodgson, o nome original do nosso Lewis Carroll, ele é um professor de matemática e lógica que escreve livros de filosofia disfarçado de livros infantis. Como já bem acertou Mário Sérgio Cortella, Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta, né? Inclusive quem já leu, melhor, quem já assistiu e também leu Matrix, já percebeu que o Matrix 1 já inicia-se Matrix 1 com uma referência a Alice, quando o personagem Neo, ou Neo, que significa novo, ele recebe uma mensagem na tela do computador que diz que ele tem que seguir um coelho branco. E aí, naquele momento, a campainha toca e aparecem pessoas querendo falar com ele, e uma das pessoas tem um coelho branco tatuado e ele entende que tem que seguir aquela pessoa. A obra, já no início, desperta muito a curiosidade de que o homem deve se interessar mais pela vida, que existe muito mais do que conceitos e teorias na vida a seguir. A vida, ela tem brilho para Alice. Alice decide ir atrás do coelho branco porque ela não quer ficar presa simplesmente a uma vida teórica, a uma vida cinza. Essa é uma das lições que Alice já nos traz logo de abertura. A grande sacada de Alice é se interessar pela vida. Atrelado a essa ideia do interesse pela vida é a ideia de abandonar o medo. Porque Alice se joga na toca do coelho
Ela quer descobrir algo a mais, ela sabe que existe algo nas sombras do desconhecido. Ela não faz o mínimo questionamento se deveria ou não entrar naquele lugar. Embora que quando ela está caindo, a narrativa diz que ela, de certo modo, se arrepende da atitude imprudente. Porém, no início, ela decide, sem nenhum questionamento, seguir o Coelho Branco. E o livro diz que ela seguiu porque ela se sentiu muito curiosa. E todo aquele que olha a vida dando importância devida que a vida tem, são seres curiosos. Os curiosos decidem viver a vida de forma mais viva, mais corajosa. Alice abre mão do medo e decide descobrir algo, decide descobrir o novo. O ponto que eu queria mais destacar é o encontro que Alice tem com o gato. Alice está perdida. A gente sabe que no enredo geral do livro, Alice segue o Coelho Branco, cai num mundo totalmente diferente e Alice se encontra num mundo totalmente diferente. E antes de se encontrar com o gato, é interessante a gente destacar a lógica. O Lewis Carroll, como professor de lógica e matemática, enxerta isso muito bem no livro. A ideia do livro em si é que Alice ela mora na Inglaterra. Ela vai para um país maravilhoso onde nada faz sentido. Dentro do livro a gente descobre que existe uma rainha de copas e um rei de copas. A rainha sempre manda cortar a cabeça das pessoas. Sempre que alguém desagrada as suas ordens ou alguém a contradiz, ela manda, a todo momento ela está dizendo: corta-lhe a cabeça, corta-lhe a cabeça. Você tem julgamentos sem sentido nenhum. Você tem frases soltas e desconexas dos personagens. E Alice sempre está, de certa forma, questionando os personagens do livro, dizendo: mas isso não tem sentido, isso não tem sentido. O grande contraste que existe no livro é justamente Alice vir de England e ela ir para uma terra chamada Wonderland. A terra maravilhosa, a terra das maravilhas, o país das maravilhas. E Alice, uma menina muito educada, a gente percebe no livro, que tem uma formação educacional muito formal, ela a todo momento está questionando as regras lógicas daquele lugar. Ou seja, Alice, ela quer que as coisas funcionem do jeito que funcionavam no seu país, no seu lugar, em England. E ela começa a descobrir já no início do livro, assim que ela cai no buraco, durante a caída no buraco, que ela vê objetos estranhos, ela começa a perceber que nada faz sentido. Na verdade, para quem está morando em Wonderland, as coisas fazem sentido, mas vistas do lado de fora, as coisas são sem lógicas e absurdas. E uma das grandes coisas que acontece no livro é Alice querer que as regras de England se moldem às regras de Wonderland. Ela quer que tudo funcione do jeito dela naquele outro lugar. Ela não entende que ela é a estranha naquele lugar. É ela que não pertence àquele lugar e que ela é que deveria se moldar àquele lugar e não aquele lugar às suas próprias regras. Ou seja, temos aí um conflito com pessoas que entendem que existe a universalização das coisas, a padronização das coisas. Nem tudo é igual, claro. Alice vive o conflito da universalização das coisas. Ela queria que tudo que fizesse sentido no mundo dela, no lugar dela, fizesse sentido aonde quer que ela fosse. E o mundo não é assim. Uma determinada solução para um problema de uma pessoa não necessariamente vai ser a solução de outras. Esse é um dos grandes problemas dos livros de autoajuda. Os livros de autoajuda trazem um problema, que eles querem padronizar soluções. Pessoas são diferentes, sofrimentos são diferentes. Existem soluções diferentes. Cada um deve refletir com as suas próprias condições, com as suas próprias ideias, seus materiais próprios e chegar às suas próprias conclusões, definições, tomar suas devidas rotas de vida. Os livros de autoajuda, se funcionassem, certamente os governos comprariam para distribuir para a população como uma espécie de política pública. E a gente sabe que isso não acontece. 1237 formas de ser feliz. Se os livros de autoajuda tivessem uma receita pronta para a felicidade, os governos distribuiriam isso para a população e todo mundo seria feliz.
Não existe regras para isso. Não existe uma universalização da felicidade, uma universalização da educação. Sempre quando alguém chega dizendo que existe um padrão pronto, que vai dar certo em todos os lugares, certamente isso vai trazer conflitos e sofrimentos, como trouxe para Alice também. A Alice vai aprendendo que ela vai ter que se moldar àquele ambiente que ela está vivendo, e ela vai passando por uma metamorfose durante o livro. A gente vê isso em vários aspectos, principalmente quando ela se encontra com a lagarta e ela começa, e a lagarta tem uma simbologia de metamorfose, e a Alice começa a questionar sua própria identidade, se ela está naquele dia como ela foi antes, e ela começa a se perguntar, será que eu sou a mesma pessoa de antes? Quando a Alice começa a fazer questionamentos acerca da sua própria identidade, a gente percebe que a Alice começa a entender que não existe padronização universal sobre regras, sobre educação. Ela questiona as regras de etiqueta de Wonderland, ela critica a lógica do julgamento de Wonderland, quando, por exemplo, ela diz, olha, por que esse camarada aqui vai ser morto? E aí dizem, não, porque hoje é a sentença, amanhã vai ser o julgamento e depois ele vai cometer o crime. E a Alice diz, mas isso não faz sentido. E aí respondem para ela, aqui faz, aqui tem sentido. A Alice começa a entrar num conflito muito grande sem saber por quê. As suas regras não funcionam lá. E aí ela vai sofrendo essa metamorfose durante o livro e aprendendo que as regras de England não se aplicam ao Wonderland. Outro ponto que volto a do gato. O diálogo de Alice com o gato. Alice está perdida, claro, num mundo diferente. Ela está aprendendo ainda, mas ela está perdida e ela decide voltar para casa. Ela se encontra com o gato, aquela figura às vezes meio macabra do desenho da Disney. E aí o gato aparece em cima da árvore, a Alice tem várias possibilidades e o gato está ali disponível. E a Alice pergunta, eu quero sair daqui, me diga qual caminho devo tomar para ir embora daqui? A Alice diz, eu estou perdida. E o gato responde, depende. Para onde você quer ir? E aí a Alice vai responder e diz, eu não me importo muito para onde vou não. E aí o gato oferece a resposta para Alice, que no meu ponto de vista é o ponto mais alto do livro, pelo menos que me chamou mais atenção, e que eu tiro muitas lições disso aí, é justamente quando o gato diz, então, se você não importa para onde você quer ir, tome qualquer caminho, porque qualquer caminho serve. Não importa qual caminho tomar, simplesmente vá. O que o gato está dizendo é uma das maiores lições sobre projeto de vida que nós podemos aprender. O que o gato está dizendo para Alice é, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se uma pessoa não sabe aonde quer chegar, é claro que ela não vai saber que caminho tomar. Isso é uma questão lógica e que o Charles Dodgson, como bom professor de matemática e lógica, enxertou, colocou no livro. A gente vive hoje uma crise, as pessoas simplesmente elas não sabem o que querem fazer. Isso me lembra muito o fragmento, o aforismo do Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, quando ele diz, leva o tempo que for para descobrir qual é o teu caminho. Mas quando descobrires, não volte atrás ante nenhum pretexto. A gente deve, de fato, investir tempo e seguir o conceito de Nietzsche. Existe um caminho que é para nós, existe um caminho que é nosso, existe um projeto de vida bom para cada um de nós. Mas você precisa descobrir qual é o seu projeto de vida, qual é o seu caminho. Quando você descobrir qual é a sua praia, o que é que você faz bem, o que você quer ser, aonde você quer chegar, você pode só assim traçar caminhos, metas, estratégias. Talvez você vai se encontrar um dia como Alice, perdida em Wonderland, sem saber para onde ir, e pergunte para você mesmo, para onde é que eu tenho que ir? Qual caminho tomar? E os ecos ainda ecoam até hoje, dizendo, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A grande sacada de entender a frase do gato é que, se você sabe para onde você deve ir, só existe um caminho que vai te levar para esse lugar. Se você não sabe para onde ir, as possibilidades de tomar os caminhos errados são gigantescas.
A possibilidade da sua vida, em certo sentido, dar errada, em certo sentido ser frustrada, é porque de fato um dia você vai perceber que você tomou o caminho errado. Eu queria ficar com essas lições de Alice no País das Maravilhas. Retomo, a ideia não é abordar o livro inteiro e daria áudios e mais áudios de horas, mas de pegar alguns pontos do início e principalmente dessa parte do diálogo de Alice com o gato, onde a gente pode fazer uma relação e uma reflexão muito interessante sobre escolhas, caminhos. Eu acredito muito nisso que o Lewis Carroll nos ensina. A gente precisa definir o lugar aonde queremos chegar, porque só assim vamos descobrir qual caminho nós devemos tomar. Espero que você tenha gostado, tenha refletido. Forte abraço e até a próxima.